Olá, eu sou a Samantha Mauren e bem-vindo ao projeto Leia a Bíblia em um ano. Hoje é o nosso 167º dia. E vamos ler 2 Reis, capítulo 17 e 18 e Gálatas, capítulo 5. A versão da Bíblia é Revista e Atualizada, da editora SBB. 2 Reis, capítulo 17. No ano do 10º de Acás, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel em Samaria 9 anos. Fez o que era mal perante o Senhor, contudo, não como os reis de Israel que foram antes dele. Contra ele subiu Salmaneser, rei da Assíria. Oséias ficou sendo servo dele e lhe pagava tributo. Porém o rei da Assíria achou Oséias em conspiração, porque enviara mensageiros a So, rei do Egito, e não pagava tributo ao rei da Assíria, como dantes fazia de ano em ano. Por isso o rei da Assíria o encerrou em grilhões num cárcere. Porque o rei da Assíria passou por toda a terra, subiu a Samaria e a sitiou por 3 anos. No ano 9 de Oséias, o rei da Assíria tomou a Samaria e transportou a Israel para a Assíria, e os fez habitar em Alá, junto a Abor, e ao rio Gozã, e nas cidades dos Medos. Tal sucedeu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor, seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses, andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel, e nos costumes estabelecidos pelos reis de Israel. Os filhos de Israel fizeram contra o Senhor, seu Deus, o que não era reto, edificaram para si altos em todas as suas cidades, desde as atalaias dos vigias até a cidade fortificada. Levantaram para si colunas e postes ídolos, em todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores frondosas. Queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor expulsara de diante deles. Cometeram ações perversas para provocarem o Senhor à ira, e serviram os ídolos dos quais o Senhor lhes tinha dito: não fareis estas coisas. O Senhor advertiu a Israel e a Judá por intermédio de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: voltai-vos dos vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, segundo toda a lei que prescrevi a vossos pais e que vos enviei por intermédio dos meus servos, os profetas. Porém não deram ouvidos, antes se tornaram obstinados, de dura cerviz como seus pais, que não creram no Senhor seu Deus, rejeitaram os estatutos e a aliança que fizera com seus pais, como também as suas advertências com que protestara contra eles. Seguiram os ídolos e se tornaram vãos, e seguiram as nações que estavam em derredor deles, das quais o Senhor lhes havia ordenado que não as imitassem. Desprezaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus, e fizeram para si imagens de fundição, 2 bezerros, fizeram um poste ídolo e adoraram todo o exército do céu, e serviram a Baal. Também queimaram a seus filhos e as suas filhas, como sacrifício. Deram-se à prática de adivinhações e criam em agouros, e venderam-se para fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocarem a ira, pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel e o afastou da sua presença, e nada mais ficou, senão a tribo de Judá. Também Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus, antes andaram nos costumes que Israel introduziu, pelo que o Senhor rejeitou a toda a descendência de Israel, e os afligiu, e os entregou nas mãos dos despojadores, até que os expulsou da sua presença. Pois, quando ele rasgou a Israel da casa de Davi, e eles fizeram rei a Jeroboão,
filho de Nebate, Jeroboão apartou a Israel de seguir o Senhor e o fez cometer grande pecado. Assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados que Jeroboão tinha cometido. Nunca se apartaram deles, até que o Senhor afastou a Israel da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. Assim foi Israel transportado da sua terra para a Assíria, onde permanece até o dia de hoje. O rei da Assíria trouxe gente de Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate e de Sefarvaim, e a fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. Tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades. A princípio, quando passaram a habitar ali, não temeram o Senhor. Então mandou o Senhor para o meio deles leões, os quais mataram a alguns do povo, pelo que se disse ao rei da Assíria: as gentes que transportaste e fizeste habitar nas cidades de Samaria não sabem a maneira de servir o Deus da terra. Por isso enviou ele leões para o meio delas, os quais as matam, porque não sabem como servir o Deus da terra. Então o rei da Assíria mandou dizer: levai para lá um dos sacerdotes que de lá trouxestes, que ele vá e lá habite, e lhes ensine a maneira de servir o Deus da terra. Foi, pois, um dos sacerdotes que haviam levado de Samaria e habitou em Betel. Ele lhes ensinava como deviam temer o Senhor. Porém, cada nação fez ainda os seus próprios deuses nas cidades em que habitava, e os puseram nos santuários dos altos que os samaritanos tinham feito. Os de Babilônia fizeram Sucote e Benote, os de Cuta fizeram Nergal, os de Amate fizeram Azima, os aveus fizeram Nibás e Tartaque, e os serfavitas queimavam seus filhos a Adrameleque e a Anameleque, deuses de Sefarvaim, mas temiam também ao Senhor. Dentre os do povo constituíram sacerdotes dos lugares altos, os quais oficiavam a favor deles nos santuários dos altos, de maneira que temiam o Senhor e, ao mesmo tempo, serviam aos seus próprios deuses, segundo o costume das nações dentre as quais tinham sido transportados. Até o dia de hoje fazem segundo os antigos costumes, não temem o Senhor, não fazem segundo os seus estatutos e juízos, nem segundo a lei e o mandamento que o Senhor prescreveu aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Ora, o Senhor tinha feito aliança com eles e lhes ordenara, dizendo: não temereis outros deuses, nem vos prostrareis diante deles, nem os servireis, nem lhes oferecereis sacrifícios, mas ao Senhor que vos fez subir da terra do Egito com grande poder e com braço estendido, a ele temereis, e a ele vos prostrareis, e a ele oferecereis sacrifícios. Os estatutos e os juízos, a lei e o mandamento que ele vos escreveu, tereis cuidado de os observar todos os dias. Não temereis outros deuses. Da aliança que fiz convosco, não vos esquecereis, nem temereis outros deuses, mas ao Senhor vosso Deus temereis, e ele vos livrará das mãos de todos os vossos inimigos. Porém eles não deram ouvidos a isso, antes procederam segundo o seu antigo costume. Assim, estas nações temiam o Senhor e serviam as suas próprias imagens de escultura, como fizeram seus pais. Assim fazem também seus filhos e os filhos de seus filhos até ao dia de hoje.